Olá, meus amigos, prazer em reencontrá-los aqui no canal de vídeo do YouTube. Sou o professor Ricardo Marques e neste vídeo eu falarei sobre o contrato de doação e suas regras mais gerais, tratadas no Código Civil e pela doutrina. O conceito do contrato de doação a gente pode encontrar no próprio Código Civil, que vai nos dizer no artigo 538 que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A gente vai notar ao longo deste vídeo que este é um conceito que traz informações importantes. As palavras nele colocadas não estão aí de forma aleatória. Elas efetivamente definem, delimitam e diferenciam a doação de outros negócios jurídicos. Bom, e essa pessoa que transfere bens ou vantagens é denominada de doador, e aquela que recebe bens ou vantagens é chamada de donatário. Uma outra questão importante a ser destacada aqui é que quando o código ele menciona pessoa, é sempre bom lembrar que ele inclui não apenas a noção de pessoa física, de pessoa natural, mas também a de pessoa jurídica. A doação ela pode ser celebrada tendo uma pessoa jurídica, tanto como doadora ou como donatária. E o contrato ele vai se classificar doutrinariamente, primeiro como um contrato típico. Afinal, ele tem uma regulamentação detalhada em texto legal, especificamente no Código Civil. É também um contrato consensual, porque ele se aperfeiçoa com um mero acordo de vontades. Basta, então, que doador e donatário tenham as suas vontades caminhando no sentido de criar o negócio jurídico para que ele possa se aperfeiçoar. É também um contrato que, em geral, se apresenta como gratuito, porque, em geral, ele traz benefícios para apenas uma das partes, que é o donatário. Todavia, o Código Civil, no artigo 553, menciona a expressão doação onerosa, nos levando a concluir, portanto, que o Código Civil enxerga a possibilidade do contrato de doação, excepcionalmente, assumir um caráter oneroso, isto é, com benefícios para ambas as partes. É uma posição do Código bastante polêmica, porque muitos doutrinadores defendem que o doador jamais pode ter algum benefício no contrato de doação, um benefício direto, claro, um benefício previsto decorrente do contrato, porque isso tiraria a essência do próprio negócio jurídico. Porém, o código é muito claro nesse dispositivo 553. Então, outros doutrinadores passaram a concluir que o nosso código atual ele teria passado a autorizar uma doação na qual o doador cria algum tipo de encargo para donatário que reverta em seu próprio proveito. Bom, caminhando para a classificação seguinte, para o critério seguinte, no que toca às obrigações das partes, o contrato de doação, de forma mais comum, se classifica como unilateral, porque na grande maioria das vezes ele traz obrigações apenas para o doador. Mas não há nenhum tipo de empecilho jurídico para que se crie obrigações também para o donatário, que a doação se faça prevendo algum encargo para aquele que recebe o bem ou a vantagem. E aí, neste caso, o contrato passa a ser classificado como um contrato bilateral. Se for bilateral, ele se enquadra na categoria de bilateral comutativo, já que essas obrigações, quando são recíprocas, são perfeitamente conhecidas e perfeitamente precisas. Seguindo adiante, no que toca à exigência de formalidade para que o contrato seja válido, o artigo 541 vai nos colocar que o contrato de doação deve ser feito por escrito. Ele é, portanto, um contrato classificado como formal. Mas é bom chamar a atenção para a exceção que o parágrafo único do próprio artigo 541 traz, que menciona que doações de bens móveis de pequeno valor e com tradição imediata, com entrega imediata, com transferência de propriedade imediata, podem ser feitas de maneira informal, verbalmente, ou apenas com um acordo de vontade se estabelecendo pelo comportamento.
Não é à toa que o Código Civil adota essa posição. Quando ele diz no caput do artigo 541 que a doação requer a forma escrita, que é o Código Civil revestir a doação de um grau um pouco maior de formalidade, porque entende o legislador que essa segurança, esse zelo, seria necessário em razão da extrema facilidade com que se transfere propriedade de bens por meio do contrato de doação. Por uma doação precipitada, alguém pode transferir a parte de seus bens, parte de seus direitos para uma outra pessoa e, quando se der conta, eventualmente entender que aquilo não seria tão adequado, a doação já foi feita, o patrimônio já foi transferido. Então, o legislador ele prefere ser zeloso nesse aspecto e, como eu disse, cercar a doação de um grau um pouco maior de formalidade, que vai permitir com que o doador ele reflita um pouquinho melhor antes de efetivar a doação. Mas, por outro lado, o legislador ele sabe também que, cotidianamente, com o grau muito grande de rotina, bens móveis de pequeno valor são transferidos entre amigos, entre parentes, entre conhecidos, o tempo todo. E não é esse tipo de doação que preocupa o Código Civil. O Código Civil está preocupado com doações de valores um pouco maior, ou de bens imóveis que detêm um papel na sociedade um pouco diferente também na visão do Código. Então, o legislador ele coloca no caput a exigência de formalidade, mas no parágrafo único ele trata essas doações pequenas e que ocorrem o tempo inteiro, permitindo que elas se deem de maneira informal. Então, pequenos presentes, pequenas doações de pequenas quantias em dinheiro, de pequenos objetos, essas podem validamente se estabelecer de maneira informal. Somente quando a doação não se caracteriza pela presença dessas três situações, bens móveis, pequeno valor e tradição imediata, é que a formalidade passará a ser exigida. E por fim, finalizando a classificação, com relação ao modo de cumprimento das obrigações, o contrato de doação ele não se fecha em nenhuma categoria. Ele pode perfeitamente ser de execução imediata, quer dizer, com as obrigações cumprindo-se logo após o acordo de vontades, como também a doação ela pode se configurar como de execução futura, com o doador cumprindo a sua obrigação de transferir bens ou direitos ao longo do tempo, às vezes até de uma forma periódica. Então esse último critério ele só poderá ser observado concretamente após a análise das circunstâncias, dos detalhes da situação em questão. Mas fato é que as duas categorias, os dois subtipos deste critério classificatório são igualmente possíveis. A doação ela pode ocorrer em diferentes modalidades. E para cada uma delas, o Código reservou regras um pouco diferentes, por isso que é importante a gente conhecê-las. A primeira dessas modalidades que a doutrina identificou na regulação do direito civil para esse negócio jurídico é a doação pura e simples. É aquela que se dá mediante uma liberalidade total, plena. O doador não estabelece nenhuma condição, nenhum encargo para o donatário. Ele pura e simplesmente transfere bens ou direitos do seu patrimônio para o donatário. E ali o contrato se encerra. Dentro da doação pura e simples, existe a contemplativa, que é uma doação que se dá por pura liberalidade. O doador não estabelece condições, não estabelece encargos, mas ele expressa o seu intuito. Ele informa a razão daquela doação. Por exemplo, um pai doa um imóvel para uma filha e, sem vincular nada, ele apenas informa que está fazendo aquilo em razão do casamento da filha ou do filho que se aproxima. Veja bem, não é que o pai está vinculando a doação ao casamento. Ainda que a filha desista de se casar, o filho desista de se casar, a doação vai se completar. Mas o pai, o doador, resolveu expressar esse intuito. Lá no ato de doação, a gente já viu que a doação precisa ser por escrita, se o bem for imóvel de valor alto ou
de entrega não imediata, e no meu exemplo nós estamos tratando de doação de um imóvel, então essa doação terá que ser feita por escritura pública, inclusive, já que a transferência de propriedade de imóveis requer a escritura pública, o pai colocaria, por exemplo, em razão do casamento da minha filha, dou este imóvel para ela, etc, etc. Já uma outra modalidade é a chamada de doação modal ou com encargos, que é a doação que se dá por liberalidade, porém, essa liberalidade é acompanhada de uma incumbência atribuída ao donatário. Uma incumbência que pode ser no interesse de um terceiro específico, no interesse geral e, mais recentemente, né, em razão da previsão do artigo 553 do Código Civil, que menciona a doação onerosa, passou-se a defender que esse encargo poderia ser no interesse do próprio doador. Por exemplo, o doador ele estabelece no documento, no contrato de doação escrito, a gente sabe que, como regra, a doação tem que ser feita por escrito, o doador menciona ali que ele está doando um imóvel ao donatário, mas o donatário terá que construir uma creche naquele local. É uma doação com encargo. Ou ele doa um veículo para o donatário dizendo, olha, estou doando o veículo para o donatário, estou doando esse veículo, mas o donatário terá que transportar a sua irmã todos os dias para a escola. Tem que levar e buscar na escola todos os dias com esse veículo. É também uma hipótese de encargo. Nesta modalidade de doação, havendo descumprimento do encargo, poderá ser solicitada pelo doador a resolução do contrato. Como regra, né, é óbvio que o documento da doação o instrumento pode prever diferente, né, que mesmo o encargo não sendo cumprido, a doação não se resolverá. Mas no silêncio do instrumento de doação, aplica-se então a regra geral do Código Civil, segundo a qual a inadimplência do encargo pode gerar, se assim for solicitado pelo doador, a extinção da doação. Temos também a doação remuneratória, que é aquela feita como um sinal de gratidão do doador a atos ou serviços que o donatário tem lhe prestado anteriores e desvinculados da doação. Vejam bem, não é que o doador está entregando ao donatário algo diretamente ligado ou vinculado a uma atuação do donatário, porque a gente estaria diante de uma prestação de serviços ou diante de uma troca ou permuta, né? A situação é um pouco diferente. O donatário fez algo ao doador, algo que não precisava ser compensado, ou que até já tenha sido compensado, mas de toda forma o doador ficou muito grato e por liberalidade ele resolve, como recompensa àquele ato anterior, doar um bem ao donatário. Então a doutrina gosta muito de dar o exemplo do salva-vidas, né? A pessoa estava se afogando, o salva-vidas, no desempenho da sua função, salvou aquela pessoa, né? Podemos até aprofundar o exemplo, pensar num salva-vidas contratado ali pela praia ou pelo clube. Então, quer dizer, ele já estava sendo remunerado para aquele trabalho, então ele, desempenhando a sua função, ele salva a vida da pessoa, mas ainda assim aquela pessoa fica muito grata e resolve presentear o salva-vidas com algum bem ou com algum direito. Ele fará uma doação remuneratória. A gente vai ver mais à frente na gravação que essa modalidade de doação remuneratória, ou melhor, identificar se uma doação é remuneratória ou não, é muito importante na discussão da chamada ingratidão, né? Se a doação ela pode ser desfeita ou não em razão de uma demonstração de ingratidão do donatário. Bom, mas ainda tratando das modalidades, existe ainda a chamada de subvenção periódica, que é aquela que se estabelece a partir de pagamentos periódicos. Não é uma doação que se esgota em apenas um ato do doador. Pelo contrário, essa doação ou esses atos de doação eles vão se repetindo ao longo do tempo. Como, por exemplo, um avô que
resolve prometer ao seu neto que pagará todas as despesas da sua faculdade. Enquanto o neto estiver fazendo faculdade, aquele avô vai pagar as mensalidades. Essa é uma doação de subvenção periódica, porque ela vai periodicamente se repetindo até chegar o momento certo ali, definido, que é da formatura do neto. A peculiaridade dessa modalidade é que ela se extingue se o doador falecer ou se o donatário falecer. Essa regra só não é aplicada se o contrato de doação dispuser que a subvenção periódica vai ser mantida mesmo com o falecimento do doador. Mas no silêncio do contrato, o falecimento tanto dele quanto do donatário levam à extinção do pacto, da obrigação. A gente tem ainda a doação conjuntiva, que é aquela feita a mais de uma pessoa. Segundo o Código, uma doação conjuntiva, se ela não dispuser como que o bem se divide entre os donatários, presume-se uma divisão por igual. Ou seja, pode o contrato estipular o percentual que caberá a cada donatário, mas no silêncio dele a divisão é feita por igual. Além disso, o Código ainda menciona que se uma doação conjuntiva for feita para um casal, né, marido e mulher, e um deles vier a falecer, o outro sobrevivente terá o direito de acrescer, ou seja, aquela parte que pertencia ao cônjuge ou ao companheiro falecido é transferido àquele sobrevivente. Não fará parte do inventário, não entrará nas regras de sucessão. E por fim temos a doação chamada de condicional, que é aquela gravada com uma condição suspensiva ou resolutiva. Chamamos de condição suspensiva aquela que uma vez, que enquanto não for implementada, impede que o contrato tenha eficácia. Então, por exemplo, um pai promete ao seu filho doar a ele um carro caso ele venha a ser aprovado no vestibular. Essa é uma doação com condição suspensiva. Enquanto esse filho não for aprovado no vestibular, ele não poderá exigir a doação. Por outro lado, a gente tem a doação condicional resolutiva, ou doação com condição resolutiva. A condição resolutiva é aquela que apenas se for implementada, retira a eficácia do contrato. Então, o contrato ele é celebrado, ele já gera efeitos, sendo uma doação, o bem ou o direito tem que ser transferido ao donatário, mas se ele vier a implementar a condição resolutiva, o contrato se resolve e o bem ou o direito deve ser devolvido ao doador. Então, por exemplo, repetindo o exemplo aqui do pai, né? Ele vai doar um imóvel ao filho e à filha, mas estabelece, olha, vou doar esse imóvel enquanto você morar em Belo Horizonte. É uma condição resolutiva. Se o donatário continuar residindo na cidade, aquele imóvel continua sendo seu. Mas se ele resolve se mudar, ele implementa, portanto, a condição resolutiva, o contrato se extingue e o bem volta ao doador. É importante tratarmos também dos elementos da doação. Os elementos que compõem esse contrato, tanto no seu plano de existência quanto no seu plano de validade. No plano de existência, há dois elementos, duas situações, duas circunstâncias que definem a existência desse tipo de negócio jurídico. Temos um elemento subjetivo, que é o chamado animus donandi, uma expressão em latim, que em português, fazendo uma tradução aqui não literal, significaria ânimo de doar ou intuito de doar, e o elemento objetivo, que é a diminuição do patrimônio do doador. Por animus donandi, entende, como a própria tradução já indica, a vontade de efetuar aquela liberalidade. Isso é determinante no contrato de doação, como vimos no seu próprio conceito. O elemento que define a doação é a liberalidade do doador. É relevante, é essencial para se configurar um negócio jurídico como sendo a doação,
a presença do chamado animus donandi. Podermos perceber, identificarmos que aquele doador efetivamente tem o desejo de transferir bens ou direitos para o donatário. Importante ressaltar que não interessa ao direito brasileiro o motivo dessa liberalidade. Se o doador pensa em agradar o donatário para, quem sabe, no futuro receber um favor dele, ou se não, é uma liberalidade, é um exercício puro de altruísmo, isso não interessa. A análise que é feita é se naquele momento da doação realmente o doador quer transferir aquele bem, aquele direito ao donatário. Não identificado esse animus donandi, nós não poderemos taxar, classificar aquele contrato de doação, ou mesmo não poderíamos nem avaliar a sua validade. No que toca ao elemento objetivo, como eu disse, é preciso se apurar uma efetiva diminuição do patrimônio do doador. É importante que não haja uma contraprestação patrimonial. O patrimônio do doador tem que realmente diminuir com a doação e não ser reconstituído por nenhuma contraprestação do donatário, porque senão nós estaremos diante de uma compra e venda, por exemplo, ou de uma troca ou de uma permuta. Não pode o doador dizer, vou te doar um automóvel desde que você me dê em troca uma certa quantia em dinheiro. Isso é venda. Também não se pode classificar como doação um contrato na qual aquele que se diz doador declara a vontade de doar um imóvel, por exemplo, desde que o donatário transfira para ele ações de determinada sociedade anônima. A gente estaria tratando da hipótese de troca ou permuta. É preciso apenas atentar aqui que a exigência de encargo não retira o caráter de doação. O que nós estamos tratando aqui como elemento objetivo é a impossibilidade de haver uma reconstituição do patrimônio do doador. Isso não pode ser confundido com o doador exigindo do donatário que ele cumpra determinada obrigação, em benefício de terceiro, em benefício da sociedade ou mesmo em benefício dele próprio doador. Com relação ao plano de validade, a doação ela vai ter 4 elementos, ou essa análise é feita a partir de 4 pontos de vista, que basicamente se ligam aos requisitos de validade de qualquer negócio jurídico: agente capaz, objeto, forma e a vontade livre. Também na doação, então, nós vamos analisar a vontade, é preciso que ela tenha se expressado de uma maneira espontânea, mas há uma exigência peculiar aqui feita pelo Código Civil, uma exigência específica. A doação ela depende de aceitação por parte do donatário para que seja válida. Esse ato de aceitação não precisa se revestir de nenhuma formalidade específica. Ela pode se dar, inclusive, de maneira tácita. Por exemplo, quando o donatário ele adota um comportamento compatível com a aceitação. Por exemplo, doado um bem que está guardado numa determinada localidade, no dia e hora marcado, o donatário aparece naquela localidade. Ele está manifestando a sua aceitação, ele foi lá para receber o bem. Então, essa aceitação ela é imprescindível para que a doação possa ser considerada como validamente firmada. Ela pode ser feita de maneira expressa, mas mesmo de forma implícita, a não ser que seja uma doação com encargo. Na doação com encargo, só se admite a aceitação expressa. No tocante à capacidade, aí é um número maior de peculiaridades. Primeiro, com relação ao donatário. A capacidade do donatário ela é ampla. Isto é, mesmo o absolutamente incapaz, ele pode ser donatário. E nesse caso, a sua aceitação vai ser dispensada se tratar-se de uma doação pura e simples. Até mesmo o nascituro pode ser donatário desde que os seus pais realizem por ele a aceitação, conforme a gente extrai de forma clara no artigo 542 do Código Civil. Nesse caso, o nascimento é visto como uma condição suspensiva. Nasceu,
implementa-se a condição suspensiva, a doação passa a ser plenamente eficaz e a entrega do bem ou do direito passa a ser exigível. Agora, no tocante ao doador, a regra é bastante diferente. Os absolutamente incapazes não podem doar, nem mesmo por meio do representante. Isso porque pressupõe o legislador que no caso dos absolutamente incapazes não há como se investigar o animus donandi, já que para o direito privado a vontade do absolutamente incapaz não é levada em conta. Mas no contrato de doação, o seu aperfeiçoamento requer a demonstração evidente desse animus donandi. Então, em razão dessa incompatibilidade, prescreve o nosso direito que os absolutamente incapazes não podem doar. Além disso, a pessoa casada também não pode doar bens comuns sem autorização do cônjuge. Há uma exceção aí, aliás, há mais de uma exceção, que gira em torno das doações remuneratórias, a gente já viu o que isso significa, ou aquelas feitas aos filhos quando de casamento ou de constituição de economia separada, que é uma modalidade, que é um exemplo que a gente pode ligar à doação contemplativa. E por último, mostra-se anulável a doação entre concubinos, quer dizer, a doação feita para o amante ou para a amante. E aqui estou usando o termo amante ou amante para se referir àquela pessoa com quem uma pessoa casada mantém uma relação extraconjugal. A doação feita para concubinos pode ser desfeita pelo cônjuge ou seus herdeiros em até 2 anos depois do fim do casamento. Discute-se se essa regra se aplicaria também à questão da união estável. Se alguém que vive em união estável poderia também solicitar a anulação de uma doação feita pelo companheiro a alguém com quem se mantém uma relação fora ali da união estável. É uma questão bastante controvertida e que não encontrou ainda solução pacífica na doutrina. O que se de fato não se discute é que não se pode confundir a relação de concubinato com a relação de união estável. Por exemplo, alguém que já se separou de fato do seu cônjuge, mas ainda não oficializou essa separação e muito tempo depois passa a viver uma união estável, não se poderia classificar aquilo como uma relação entre concubinos, né? Não é esse o intuito do Código Civil ao tornar anulável essa modalidade de doação. Já com relação ao objeto, a regra é de que todos os bens podem ser doados, tanto os bens móveis quanto imóveis, corpóreos, incorpóreos, fungíveis ou infungíveis. Até mesmo bens alheios podem ser doados, desde que eles se tornem do doador oportunamente. A pessoa pode fazer um contrato em que ele doa algo que não lhe pertence ainda, desde que, claro, no momento ali da transferência de propriedade, aquele bem venha já a ser do doador. Isso pode ocorrer quando alguém tem uma expectativa muito grande que se tornará proprietário de um determinado bem ou direito, não se tornou ainda, mas sabe-se que é uma questão de tempo, e ele já estabelece, então, a doação daquilo. Quando a doação deve ser cumprida na data e na hora, é preciso que nesse meio tempo, entre a celebração do contrato e o momento do cumprimento da obrigação, aquele bem passe ao patrimônio do doador. Agora, nessa discussão de objeto, tem-se taxado como objeto ilícito, e a análise aqui não é feita nem sobre a natureza do objeto, mas sobre a circunstância ou o papel daquele objeto no patrimônio total do doador, a hipótese do artigo 548, que é a doação de todos os bens. Aquela pessoa que faz uma doação da integralidade do seu patrimônio, ele verá esse contrato ser invalidado porque não permite o Código que o doador não reserve o mínimo possível para a sua subsistência. É possível, então, que uma pessoa venha a doar,
sobretudo, conforme a gente vai ver daqui a pouco, alguém que não tenha herdeiros, uma pessoa solteira que não tenha herdeiros, não tenha ascendentes, não tenha descendentes, ele é até possível que essa pessoa doe quase todos os seus bens, mas é preciso que ele mantenha um resquício necessário para manter a sua sobrevivência. Também agora entrando na situação daquela pessoa que é casada ou tem descendentes ou ascendentes, não veda-se nesse caso a chamada doação inoficiosa, que é aquela doação que no momento da liberalidade supera a chamada legítima. O que é legítima? Legítima é aquela parte do patrimônio de alguém que tem herdeiros necessários e que, portanto, precisa, de certa forma, preservar aquilo para esses herdeiros necessários. São considerados herdeiros necessários os ascendentes, os descendentes e os cônjuges. Portanto, alguém que tenha uma dessas três categorias de parentes precisa preservar, nas circunstâncias, sobretudo nessa que a gente está comentando, a chamada legítima, que é um percentual do seu patrimônio, equivalente a exatamente metade. Quem tem ascendente, descendente ou cônjuge não pode doar senão até a metade do seu patrimônio. O que supera a metade se diz que invade a legítima, e essa invasão, esse excedente pode ser invalidado e por ser considerado uma doação inoficiosa. Atenção! Não se anula toda a doação, mas somente a parte que excedeu a legítima. Outra questão, a análise se houve invasão ou não da legítima, ela deve ser feita levando em conta o momento da liberalidade. Se alguém tem um aumento de patrimônio, uma diminuição do patrimônio, não poderá os ascendentes, descendentes ou cônjuges alegar que teria havido doação inoficiosa a partir de uma análise do patrimônio atual do doador. É preciso ver na data, naquela oportunidade da liberalidade, se a doação naquele momento superava a legítima. E também é considerada uma doação inválida aquela feita em fraude contra credores, que é uma doação feita por alguém que está numa situação de insolvência, ou então uma doação que levará o doador à insolvência. Nestes casos, o prazo para se postular a invalidação é de 4 anos, conforme deixa claro o artigo 178 do Código Civil. E por fim, a gente tem a análise da forma. Já mencionamos que o contrato de doação é um contrato formal e porque só pode ser feito por escrito. E no caso de imóveis acima de 30 salários mínimos, além de ter que ser feito por escrito, deve ser feito por escritura pública. A exceção, também aqui já mencionada, mas vale a pena repetir, é por uma doação que cumule 3 circunstâncias: bens imóveis e de pequeno valor e contradição imediata. Falemos agora sobre resolução. A doação se resolve pelos mesmos motivos comuns aos negócios jurídicos, isto é, distrato, anulabilidade, nulidade, cumprimento do objeto, etc. Mas há uma peculiaridade que é a possibilidade de revogação da doação por descumprimento do encargo ou ingratidão. E não se pode estipular no contrato a renúncia antecipada ao direito de se revogar a doação, conforme dispõe o artigo 556 do Código Civil. Sobre a revogação por descumprimento do encargo, dispõe o artigo 552 uma regra bastante clara. A doação onerosa, segundo o Código, pode ser revogada por inexecução de encargo se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Aqui não há nada muito diferente do que o contrato, do que a teoria geral dos contratos já traz para a inadimplência, né? Inadimplência culposa. Agora, a resolução por ingratidão, ela já tem algumas regras já muito próprias para a doação. Sobre esse assunto, diz o artigo 57 que são hipóteses que autorizam a revogação por ingratidão os seguintes atos,
vou mencionar quais são, que tenham sido praticados contra o doador ou contra seu cônjuge, seu ascendente, seu descendente, ainda que adotivo, ou o seu irmão. Ou seja, não é apenas um ato voltado contra o doador especificamente, mas mesmo que se volte contra alguém próximo dele, né, e aí o código ele vai dizer quem ele considera próximo o suficiente, repetindo, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, configurando-se uma situação de presunção de ingratidão por parte do donatário. A ideia da lei aqui é, ao mesmo tempo, punir esse donatário ingrato e, ao mesmo tempo, compensar o doador por essa frustração. Os atos reputados como de ingratidão são os seguintes, todos listados no artigo 557. Primeiro, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Segunda hipótese, se o donatário cometeu contra o doador ofensa física. Terceira situação, se o donatário injuriou gravemente o doador ou o caluniou. A injúria grave é uma ofensa à dignidade e a calúnia é a falsa imputação de um crime. E por fim, se o donatário recusa ao doador alimentos de que esse necessitava e poderia o donatário ministrá-los. Mais uma vez, é bom lembrar que, embora eu tenha tratado dessas hipóteses aqui, exemplificando as situações do donatário contra o doador, importante lembrar que, mesmo que esses atos tenham se voltado contra cônjuge, ascendente, descendente e irmão do doador, configura-se a ingratidão do mesmo jeito. Bom, preenchidas uma dessas hipóteses, uma dessas atitudes voltadas contra uma das pessoas indicadas pelo artigo 557, abre-se a possibilidade da revogação por ingratidão por meio de uma ação judicial que só pode ser ajuizada pelo doador. Somente ele tem essa legitimidade. Aquele parente que foi agredido, que foi injuriado, que sofreu uma tentativa de homicídio, ele não pode postular a revogação. Somente o doador. Porque somente ele é capaz de averiguar se aquela ingratidão o atingiu a ponto dele querer revogar a doação. Ou se, mesmo apesar daqueles atos graves, o doador ele deseja que o donatário continue com o bem ou direito. Essa ação judicial é chamada de ação revogatória e ela tem que ser ajuizada em até 1 ano, contado do momento em que se teve ciência da autoria do fato. Não é 1 ano da doação, não é 1 ano do fato em si, mas é do momento em que o doador teve ciência de que o donatário era o autor daquele ato. A única hipótese em que essa ação revogatória, obviamente, não será ajuizada pelo doador é na hipótese da ingratidão derivada do homicídio doloso. Aí, obviamente, nesses casos, os herdeiros é que vão ajuizar a ação revogatória. Mas fora dessas situações, a legitimidade é exclusiva do doador. O juiz, então, obviamente, vai abrir o direito de defesa ao donatário, vai ouvir as suas explicações e, concluindo o magistrado de que, de fato, houve o ato de ingratidão, a hipótese legal foi preenchida e a ação foi ajuizada no prazo, ele revogará o negócio jurídico, mas a sua sentença terá eficácia não retroativa, isto é, terá efeitos ex nunc. O que tem se entendido que é uma regra coerente do Código Civil, uma vez que a causa para revogação da doação foi superveniente à sua formação. Então não faria sentido você revogar com efeitos retroativos. Mas é importante sabermos que algumas doações não se revogam por ingratidão. São 4 modalidades. A primeira delas são as doações remuneratórias. Aquelas que eu exemplifiquei aqui com o ato de um salva-vidas, por exemplo. Essas doações que se revestiram dessa característica, mesmo se o donatário praticar algum ato de ingratidão, ela não será revogada. Não por esse motivo.
As doações oneradas com encargo já cumprido também não se revogam por ingratidão. A mesma coisa que se fizerem em cumprimento de uma obrigação natural. Obrigação natural é aquela que, embora seja válida, não é exigível judicialmente. Os dois melhores exemplos são a dívida prescrita e a dívida de jogo. E, por fim, não se revogam por ingratidão as doações feitas para determinado casamento. Finalizando, meus amigos, eu quero trazer para vocês mais duas regrinhas derradeiras aqui. O Código Civil diz no artigo 547 que o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se o donatário vier a falecer antes dele. Só não prevalece essa que é chamada de cláusula de reversão se ela for em favor de terceiro. Não pode o doador dizer que se o donatário vier a falecer, aquele bem será transferido para um terceiro. Mas dizer que o bem voltará ao seu patrimônio, isso é possível. Como também é possível doações a entidades, a pessoas jurídicas que ainda não foram constituídas, mas diz o artigo 554 que a doação a essa entidade futura caducará se em 2 anos a entidade não for constituída regularmente. Tá certo? Muito bom, espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero que os ensinamentos aqui tenham sido claros, espero que vocês tenham gostado. De toda forma, convido vocês a conhecerem os demais vídeos que estão no meu canal no YouTube, no link que vai aparecer aqui na tela. E quem tiver gostado, peço que deixe seu comentário, favorite o vídeo e se inscreva no meu canal clicando nesse ícone que vai aparecer aqui no cantinho, porque essa inscrição vai permitir que você seja avisado toda vez que novas gravações forem postadas. Se vocês quiserem também conhecer melhor o meu trabalho, os textos que eu escrevo e outras gravações que eu já fiz, visitem também o meu blog no link aqui do lado e também a fanpage que eu mantenho no Facebook, com o link também disponível aqui à direita. Tá certo? Deixo aqui meu abraço a todos então, agradeço por terem prestigiado a minha gravação. Até a próxima!